E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Everton Ribeiro, conhecido por sua habilidade com a bola e visão de jogo refinada, está no centro de uma especulação que vem agitando os bastidores do futebol brasileiro. Fontes próximas ao clube carioca indicam que o meia, atualmente no Bahia, estaria prestes a assinar um contrato com o Vasco. E essa movimentação tem gerado uma série de debates entre torcedores, comentaristas e especialistas. O interesse do Clube da Colina em reforçar seu meio-campo com um jogador experiente e tecnicamente qualificado é antigo, mas só agora parece estar prestes a se concretizar. A possibilidade de Everton Ribeiro vestir a camisa cruz-maltina acende esperanças entre os fãs, que enxergam nele uma peça capaz de transformar o estilo de jogo do time, tornando-o mais ofensivo e criativo. A negociação, segundo rumores, envolve detalhes financeiros complexos, que incluem não apenas salários e bônus de desempenho, mas também premiações condicionadas a metas individuais e coletivas, algo que o clube vem estudando minuciosamente. A expectativa é de que, caso o contrato seja assinado, Ribeiro traga não apenas qualidade técnica, mas também experiência e liderança para um elenco que busca se consolidar entre os protagonistas do cenário nacional, e esse movimento tem sido acompanhado com grande atenção pelos rivais do Vasco. A trajetória de Everton Ribeiro no futebol brasileiro é marcada por altos e baixos, mas sempre com uma característica inegável: sua capacidade de decidir partidas com passes precisos, visão de jogo diferenciada e gols importantes. A especulação sobre sua ida para o Vasco se intensifica à medida que fontes indicam que conversas entre o atleta e a diretoria já estariam em fase avançada, com possibilidades concretas de acordo para os próximos meses. A torcida, por sua vez, já começa a se envolver emocionalmente com a notícia, compartilhando vídeos e comentários nas redes sociais, projetando o impacto que um jogador de seu calibre poderia ter no time. Além disso, há quem veja na negociação uma oportunidade de revitalizar o clube, trazendo um jogador que, apesar de ter passado por momentos conturbados em outros clubes, ainda mantém alto nível de desempenho e profissionalismo exemplar. Rumores também indicam que o Bahia estaria aberto à negociação, principalmente considerando a situação financeira do clube, que poderia se beneficiar de uma transação estratégica envolvendo direitos econômicos e possíveis percentuais em futuras transferências. Enquanto isso, o mercado observa atentamente, já que a assinatura de Ribeiro pelo Vasco poderia desencadear outras movimentações no cenário nacional, alterando o equilíbrio de forças entre equipes com aspirações semelhantes. O fator motivacional também aparece nas especulações envolvendo Everton Ribeiro. Fontes próximas ao jogador sugerem que ele estaria buscando um novo desafio em sua carreira, algo que o motive a mostrar seu futebol em um contexto diferente. E o Vasco surge como a opção ideal nesse cenário. A torcida, conhecendo seu histórico de criatividade e gols decisivos, já começa a sonhar com uma temporada em que o meia possa ditar o ritmo do time, participando de jogadas que se transformem em momentos históricos para o clube. Por outro lado, existe um debate intenso sobre a adaptação do jogador a uma nova realidade, considerando aspectos táticos e emocionais.
já que o Vasco possui uma estrutura de pressão diferente daquela que ele enfrentou em outros clubes. A narrativa, porém, reforça o caráter de protagonista de Ribeiro, que poderia assumir papel de líder dentro de campo, influenciando não apenas o resultado das partidas, mas também o comportamento do grupo. E enquanto rumores indicam conversas avançadas, analistas questionam se o clube carioca conseguirá oferecer a estrutura necessária para que o jogador atinja seu máximo potencial, equilibrando ambição esportiva e financeira em uma negociação delicada, mas com grandes chances de se concretizar. A expectativa é palpável e cada movimento nos bastidores é observado de perto pelos fãs e especialistas, que tentam decifrar os próximos passos dessa possível transferência que mexeria com o mercado e com o coração da torcida. Além das questões esportivas, há também o aspecto emocional que permeia essa possível contratação de Everton Ribeiro pelo Vasco. Para o jogador, mudar de clube significa lidar com novas expectativas, novos desafios e, principalmente, com uma torcida apaixonada que não mede esforços para cobrar resultados e celebrar conquistas. Rumores indicam que a diretoria do Vasco tem ciência desse contexto e estaria trabalhando para criar um ambiente favorável ao meia, oferecendo não apenas condições financeiras atraentes, mas também apoio institucional e uma preparação estratégica que permita sua adaptação rápida ao elenco. A pressão sobre o jogador, embora significativa, também é vista como um fator motivador, podendo levar Ribeiro a exibir performances de alto nível e influenciar decisivamente o rendimento coletivo. Em paralelo, surgem especulações sobre o impacto dessa negociação na imagem do clube perante o mercado, já que atrair um jogador de renome como Ribeiro poderia abrir portas para novos patrocínios, aumentar a exposição da marca do Vasco e elevar o moral de toda a equipe, fortalecendo tanto aspectos esportivos quanto comerciais. As conversas nos bastidores indicam que cada detalhe da negociação é cuidadosamente analisado, desde o tempo de contrato até cláusulas específicas que poderiam afetar o futuro do jogador e do clube. E esse planejamento estratégico tem alimentado rumores cada vez mais consistentes sobre a concretização da assinatura. O impacto de uma possível chegada de Everton Ribeiro ao Vasco vai além do aspecto técnico e emocional, adentrando também o universo tático da equipe. Fontes sugerem que o jogador poderia ocupar um papel central no meio-campo, atuando como articulador principal das jogadas e contribuindo para uma maior fluidez no ataque. Especialistas já discutem como sua presença poderia mudar a dinâmica ofensiva do time, tornando-o mais imprevisível para os adversários, com combinações rápidas, passes em profundidade e finalizações precisas. A especulação se intensifica quando se consideram as características do elenco atual, que poderia se beneficiar da experiência de Ribeiro para equilibrar juventude e maturidade, criando uma mistura que fortalece tanto a criatividade quanto a consistência defensiva. Além disso, rumores indicam que a diretoria planeja ajustes no esquema de treinamento, visando potencializar o aproveitamento do meia e garantir que seu futebol seja traduzido em resultados positivos. Com todos esses elementos, a expectativa da torcida e de analistas é de que o jogador não apenas se adapte, mas que também se torne uma referência, capaz de inspirar colegas e transformar o Vasco em uma equipe mais competitiva em todas as frentes.
Cada detalhe nos bastidores reforça a ideia de que a chegada de Ribeiro poderia ser um divisor de águas na temporada, elevando o nível de atenção sobre o clube e colocando-o em evidência nacional de maneira significativa. Enquanto os rumores ganham força, também se discute a questão da longevidade da carreira de Everton Ribeiro e como isso influenciaria sua passagem pelo Vasco. Fontes próximas sugerem que o jogador está consciente de seu momento na carreira e busca um clube que ofereça estabilidade, visibilidade e a oportunidade de deixar um legado. Nesse contexto, o Vasco surge como uma opção estratégica, proporcionando ambiente favorável para que ele mantenha alto rendimento, participe de momentos decisivos e construa uma relação duradoura com a torcida. Analistas e comentaristas esportivos especulam sobre a forma como seu estilo de jogo poderia se encaixar nos planos do treinador, considerando aspectos como mobilidade, resistência e capacidade de decisão sob pressão. Além disso, a diretoria do clube estaria avaliando como a contratação poderia influenciar negociações futuras, tanto em termos de valorização do jogador, quanto na criação de oportunidades de mercado envolvendo jovens talentos e parcerias comerciais. A narrativa em torno dessa possível contratação combina emoção, estratégia e expectativa, criando uma atmosfera de tensão e entusiasmo que mantém fãs e especialistas atentos a cada atualização, alimentando rumores que parecem caminhar para uma confirmação iminente. A especulação continua, e o nome de Everton Ribeiro se mantém no epicentro de discussões sobre reforços e mercado, mantendo a torcida em suspense e ansiosa por novidades que podem redefinir os rumos do Vasco. A chegada de Everton Ribeiro ao Vasco, segundo rumores que circulam nos bastidores, poderia desencadear uma série de mudanças estratégicas dentro do clube, não apenas em termos táticos, mas também no planejamento de longo prazo. Fontes indicam que a diretoria está considerando ajustar a filosofia de jogo para maximizar o impacto do meia, promovendo alterações na postura ofensiva da equipe e incentivando jogadas mais rápidas e coordenadas. Analistas esportivos sugerem que a influência de Ribeiro poderia se estender além do campo, servindo como mentor para jogadores mais jovens, transmitindo experiência e inteligência de jogo adquirida ao longo de anos no futebol profissional. Além disso, existe a especulação de que o contrato incluiria incentivos relacionados ao desempenho coletivo, o que reforçaria a motivação do atleta e seu comprometimento com os resultados da equipe. A torcida, naturalmente, acompanha cada rumor com entusiasmo, imaginando como sua presença poderia transformar partidas e criar momentos icônicos, enquanto a imprensa esportiva se dedica a interpretar cada sinal das negociações, tentando antecipar as possíveis repercussões no mercado. Nesse contexto, a simples possibilidade de assinatura de contrato se torna uma narrativa rica, que envolve emoção, estratégia e expectativa, mantendo todos atentos aos próximos passos dessa negociação que poderia redefinir a temporada do clube. Além do impacto tático, o que mais chama a atenção nos rumores é o efeito psicológico que Everton Ribeiro poderia exercer sobre o elenco do Vasco. Fontes indicam que sua presença, reconhecida por habilidade, liderança e capacidade de decisão em momentos críticos, poderia elevar o moral do time, gerar maior confiança em campo e estimular os atletas a superarem limites. Analistas especulam que a influência de um jogador com experiência em grandes clubes e competições poderia criar um ambiente competitivo,
mais saudável, onde a cobrança interna estimula desempenho e excelência. Por outro lado, questiona-se se a chegada de um atleta desse calibre poderia gerar pressões adicionais tanto sobre o próprio Ribeiro quanto sobre outros jogadores, que precisariam se adaptar à nova dinâmica. Rumores ainda apontam que o clube estaria trabalhando para criar condições ideais de integração, desde treinamentos diferenciados até apoio psicológico, garantindo que o impacto seja positivo em todos os sentidos. A torcida, por sua vez, já projeta cenas de gols decisivos e assistências brilhantes, alimentando expectativas sobre como o time poderia se transformar em uma equipe mais sólida e imprevisível para os adversários. Essa especulação intensifica a narrativa da negociação, tornando cada detalhe mais relevante e cada movimento nos bastidores mais comentado, mantendo fãs e especialistas em estado de expectativa constante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Outro ponto que vem sendo amplamente discutido nos rumores é o aspecto financeiro da possível contratação de Everton Ribeiro pelo Vasco. Fontes indicam que o clube estaria estudando cuidadosamente cada detalhe do contrato, incluindo salários, bônus de desempenho, cláusulas de rescisão e até possíveis participações em futuras transferências. A especulação sugere que a diretoria pretende equilibrar investimento e retorno, garantindo que a aquisição do jogador não comprometa a sustentabilidade financeira do clube. Comentadores esportivos apontam que, se bem planejado, o contrato poderia ser uma oportunidade estratégica, permitindo não apenas a valorização do atleta, mas também o fortalecimento da marca do Vasco e o aumento de receitas provenientes de patrocínios e venda de produtos licenciados. Além disso, há quem acredite que a chegada de um jogador de renome poderia influenciar o mercado de transferências, atraindo outros atletas ou gerando interesse em negociações paralelas, criando um efeito dominó que beneficiaria a instituição. Enquanto isso, rumores de bastidores sugerem que o Bahia estaria aberto à negociação, avaliando o acordo como vantajoso para suas finanças e planejamento esportivo, o que adiciona um novo elemento de complexidade e interesse à especulação. Toda essa narrativa financeira reforça a ideia de que cada detalhe da negociação é crucial, tornando a expectativa em torno da assinatura de Ribeiro ainda mais intensa e cheia de nuances. A influência de Everton Ribeiro, caso a transferência se concretize, também poderia ser percebida na construção da identidade do time em campo. Rumores indicam que o meia teria liberdade para organizar jogadas, explorar espaços e criar oportunidades de gol, tornando o estilo de jogo do Vasco mais dinâmico e imprevisível. Analistas especulam que sua chegada poderia permitir ao treinador implementar estratégias mais ousadas, aproveitando a capacidade do jogador de interpretar o jogo e antecipar movimentos adversários. Além disso, fontes sugerem que Ribeiro poderia atuar como elemento de ligação entre setores do campo, facilitando transições rápidas e fortalecendo a coesão do grupo. A torcida, naturalmente, já projeta imagens de partidas memoráveis, com passes que quebram linhas defensivas e finalizações decisivas, elevando o nível de expectativa sobre cada partida. Ao mesmo tempo, especula-se sobre o desafio que o jogador enfrentaria ao se adaptar ao novo elenco, considerando a necessidade de harmonizar estilo individual e coletivo.
Cada rumor sobre treino, posição em campo ou estratégia de utilização do meia contribui para a narrativa crescente, tornando a possibilidade de sua assinatura um tema quente que movimenta tanto o clube quanto a mídia esportiva, criando uma atmosfera de expectativa e curiosidade que mantém todos atentos aos próximos capítulos dessa negociação. Além do impacto dentro das 4 linhas, rumores indicam que Everton Ribeiro poderia influenciar a cultura e o ambiente do clube de forma mais ampla. Fontes próximas ao Vasco sugerem que a presença de um jogador experiente e reconhecido nacionalmente poderia elevar a motivação de funcionários, comissão técnica e até jovens talentos da base, criando um efeito positivo em toda a instituição. A especulação aponta que a diretoria estaria planejando ações para integrar o jogador de maneira estratégica, garantindo que ele seja referência dentro e fora do campo, transmitindo profissionalismo e comprometimento ao grupo. Comentadores esportivos também especulam sobre o efeito que isso poderia ter na relação com a torcida, já que a chegada de um nome de peso como Ribeiro tende a gerar engajamento, aumentar a presença em estádios e fortalecer laços emocionais com fãs. Enquanto isso, nos bastidores, cada detalhe é analisado, desde negociações contratuais até planejamentos de comunicação, com o objetivo de transformar rumores em uma narrativa coerente e convincente, que mantenha o entusiasmo e expectativa elevados. Esse conjunto de fatores transforma a possível contratação em um tema de interesse coletivo, abrangendo aspectos esportivos, financeiros, estratégicos e emocionais, criando uma narrativa completa e envolvente que alimenta debates, especulações e sonhos da torcida cruzmaltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!